Estamos a poucos dias da posse do novo presidente Lula, ao contrário do que sonham alguns, mas vai acontecer. Agora, à luz da recente tentativa de um atentado terrorista em Brasília por parte de um militante bolsonarista, muitas pessoas têm levantado que talvez os eventos da posse, especificamente o desfile do novo presidente, do Lula, pode ser um risco e que talvez ele devesse desfilar num carro blindado para se proteger. Eu vou falar o que eu acho disso, mas antes eu peço que você aproveite que você está aqui, já se inscreva no meu canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente chegar sempre mais longe. Eu sou Joel Pinheiro, eu trago sempre discussão de temas da política, da sociedade, da cultura, sempre buscando objetividade, mas também posicionamento. E aí? Será que o Lula deve desfilar no carro fechado, né, dentro de um carro blindado para se proteger de possíveis ataques? É zero a chance de um ataque? Não. Infelizmente não é zero. Eu já venho faz mais de ano, até mais de anos, falando da ameaça do terrorismo bolsonarista que vem sendo fomentado. Ele é real. É óbvio, né, gente? É óbvio que não é uma ínfima minoria da militância bolsonarista que vai para esse extremismo absolutamente insano de praticar violência, mas é uma minoria que existe. É uma minoria que existe e que apresenta riscos. Como foi visto nesse caso agora, de um caminhão que estava cheio de explosivos, podia ter matado centenas de pessoas inocentes. Tudo numa tentativa absolutamente amalucada de produzir um estado de emergência no Brasil que justificasse uma tomada de poderes ditatoriais por parte do Bolsonaro, coisa que nunca ia acontecer. O plano era maluco, o próprio terrorista era amador no assunto, mas não deixa de ser perigoso. Em muitos países, terroristas amadores já tiraram muitas vidas. É óbvio que nada disso ia resultar num golpe de Estado, mas algo que tire vidas, não precisa ter um golpe de Estado, só o de tirar vidas, de danificar, de botar medo na população, já é algo gravíssimo. E não está totalmente descartado a possibilidade de algum evento na posse. Infelizmente, não dá para descartar completamente. Dito isso, quando então levantam a possibilidade, não, então talvez seja melhor se precaver, né, para o Lula ficar fechadinho, protegido, vamos desfilar no carro blindado. Quando isso é perguntado, quando essa é a proposta, eu digo com segurança e com convicção de que não, de jeito nenhum. Espero que a posse do novo presidente, é o Lula, mas não por ser o Lula, que a posse do novo presidente se dê num carro aberto. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, mais direto, né? A gente não pode, enquanto sociedade, estar inteira, amedrontada e escondida com medo de uma ameaça terrorista. Isso é dar aos terroristas o que eles mais querem. O terrorismo serve para isso, para infundir terror na população, para deixar as pessoas com medo de saírem de casa, de fazerem os atos cívicos, de festejarem. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Ainda mais na mais alta autoridade brasileira, que é o novo presidente. Então, acho como primeiro ponto, como um símbolo de vitória, de triunfo sobre uma ameaça terrorista que existe, mas, convenhamos, é pequena. É muito importante que o presidente desfile abertamente, para mostrar que não tem medo, para mostrar que a nossa sociedade não se acovarda perante uma ameaça covarde do terrorismo, né? E o segundo ponto, tá? Porque uma coisa é mostrar que a gente não tem medo, mas o segundo ponto é o seguinte, é mais amplo. É mostrar que a gente está virando uma página também. O que foram esses 4 anos de governo Bolsonaro? Anos em que, culturalmente, espiritualmente, a gente respirou extremismo de um lado para o outro. Era tudo, é xingamento, é ameaça contra as instituições, é incitação à violência, é gravando vídeo dizendo que vai bater, que vai matar, é gente se armando, fazendo vídeo ensinando a matar policial, ensinando a fazer... Foram 4 anos disso, no qual todas as referências intelectuais, políticas, espirituais do bolsonarismo basicamente fizeram isso. Foram anos em que o terrorismo, na retórica, no espírito, tomou o nosso debate público.
Isso foi muito ruim para o Brasil. Não é à toa que tem esses malucos aí, eles não tiraram isso do nada. A gente está vendo esses acampamentos agora, eles são incubadores de possíveis novos terroristas. Porque as pessoas estão vivendo num mundo paralelo de informações falsas e de ódio contra tudo que se contrapõe ao Bolsonaro. No caso agora, ódio contra a realidade das eleições. De quererem, primeiro, se manifestando por um golpe de Estado e segundo, com um discurso que é óbvio, para a maioria das pessoas, elas podem até repetir, das pessoas que repetem, vamos ser claros, né? Tem o eleitorado brasileiro, tem os que votaram no Bolsonaro, dentro desses tem os que não só votaram, mas gostam, tem uma adesão maior, você pode chamar de bolsonaristas. Dentro desses bolsonaristas você tem quem de fato está torcendo e talvez até acreditando em algum golpe de Estado para manter o Bolsonaro. Dentro desses, tem uns que estão nas ruas, não só acreditam e gostam, estão nas ruas acampados, esperando Dom Sebastião voltar para fazer alguma coisa. Spoiler, pessoal, não vai acontecer nada. E dentro desses, mesmo entre esses que estão acampados, a maioria não vai fazer nada de violento. Eles têm uma retórica extremista, mas jamais sonhariam em colocar em prática as consequências lógicas dessa retórica maluca e extremista deles. Agora, existe uma minoria daí dentro, desse último grupo, que sim, infelizmente, está disposta a levar à prática. Óbvio que são pessoas desequilibradas, nenhum terrorista desse é um cara que está minimamente centrado e, enfim, que tem uma composição, uma constituição psíquica minimamente normal. Mas é justamente por isso que eles têm essa coragem de dar o passo a mais, o passo da sociopatia, o passo da psicose. Que não é só ficar em palavras radicais, é na ação também, então. A maioria das pessoas trava aí, por mais que o discurso dela já esteja horroroso, trava aí. Algumas gostam de incitar também, é verdade, mas não fariam. E outras não. Hoje em dia a gente vive esse momento em que uma pessoa com milhões de seguidores faz um discurso extremista para essas milhões de pessoas e ele não precisa comandar alguém a fazer um ato de violência. Ele não precisa incitar todas essas milhões de pessoas. Ele fala as maluquices extremistas, mas sem diretamente comandar a violência. Ele sabe que dessas milhões, algumas, 10 talvez, são do tipo de mente mais desequilibrada que vai estar disposta a fazer tudo que está implícito naquelas falas ali. Está disposta a agir, está disposta a matar. A gente está finalmente podendo, quem sabe, virar a página disso. Por isso mesmo, é muito importante que a gente não deixe... E foram 4 anos em que muito do discurso público que era contra isso estava só respondendo, né? Imprensa, influenciadores, formadores de opinião, pessoas comuns. Era tudo respondendo às novas loucuras do bolsonarismo. Virou-se a página. Acabou. Hora de voltar para um mínimo de normalidade e sair da psicose. Sair da teoria da conspiração. Sair do fanatismo. Parar de apenas responder à loucura. Usar o carro blindado é ficar num modo resposta à loucura. Temos que superar isso aí. Está mais do que na hora de superar. Agora, para que então o desfile do presidente, até o show que vai ter depois, não sei o quê, para que tudo isso transcorra com normalidade, com abertura e com segurança, vai ser preciso cobrar daí sim das nossas forças de segurança e de inteligência que trabalhem direito, que façam o seu trabalho. E esse trabalho começa, é claro, infelizmente eu sei que isso não vai acontecer até o dia da posse, mas que seja feito então assim que ela acabar. Esse trabalho passa por desmobilizar esses acampamentos, essas incubadoras de terrorismo. Não dá mais. Eles estão pedindo algo ilegal, eles estão armados num lugar ilegal, que é nas portas de quartel, você não pode armar acampamento, fazer manifestações ali. E saem malucos delas dispostos a fazer essas barbaridades. Acabou isso aí. Isso aí tem que acabar. Eu imagino que muitos vão para casa depois que perceberem que o amado Bolsonaro fugiu sim para Miami ou para Flórida, não vai fazer nada, não vai liderar coisa nenhuma. Latiu, mas assim como em todo o seu mandato, não vai morder. Acho que muitos vão voltar para casa, mas outros que não voltarem, que as instituições se façam valer. Não dá mais para tolerar isso.
cada dia que a gente tolera esses acampamentos a mais, é mais uma chance que a gente dá para atos de terrorismo e de tragédia acontecerem. Isso tem que ser debelado e as forças de segurança têm que estar especialmente atentas no 1º de janeiro, quando for a posse do Lula, porque talvez não aconteça nada. Eu até acho que o mais provável não seja não acontecer nada, mas talvez tenha algum maluco ali querendo fazer. A gente não pode, o Brasil inteiro e o próprio presidente, viver com medo de um maluco. Mas a gente também tem que garantir a segurança contra os atos desse maluco. Fiquemos atentos e saibamos que está nas mãos e cobremos, portanto, as nossas instituições de segurança pública. É isso aí. Não vamos viver com medo. Página virada. O Brasil tem que ser livre e, para ser livre, não pode viver aterrorizado pelas ameaças de psicopatas, malucos, extremistas, delirando com golpes de Estado e bombas.